Ó Senhor Deus, eu já não sou orgulhoso, deixei de olhar os outros com arrogância, não vou atrás das coisas grandes e extraordinárias que estão fora do meu alcance. Não vou atrás de coisas grandes e extraordinárias que estão fora do meu alcance. Assim como a criança desmamada fica quieta nos braços da mãe, assim eu estou satisfeito e tranquilo, e o meu coração está calmo dentro de mim. A virtude que eu quero falar e compartilhar com você agora é sobre a simplicidade. A simplicidade é uma das virtudes que nós encontramos no estilo de vida de Jesus, na prática de Jesus. E eu digo a você que a simplicidade é uma virtude que nos leva a águas mais profundas, fazendo com que eu e você, fazendo com que nós nos tornemos em discípulos e discípulas radicais de Jesus. Na jornada cristã, a qual eu e você somos chamados a vivenciá-la, a simplicidade, ela tem um valor excelente. Vocês se lembram quando Jesus disse: sede simples como as pombas? Ele aqui está falando da conduta dos seus discípulos em meio aos lobos devoradores que eles tinham que lidar ali na sociedade a qual eles estavam, na sociedade aonde eles estavam inseridos. Agora, queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não é fácil ser simples. Ainda mais nos dias que nós estamos vivendo. Nos dias em que nós somos bombardeados a consumirmos, nos dias onde nós somos levados a cada vez mergulharmos no materialismo. Existe um conceito filosófico chamado hedonismo, que nos leva à busca do prazer, e a geração de vocês cada vez mais tem sido levada ao prazer. Ao prazer. Hoje à noite, sábado, é a noite do prazer. Vários jovens como vocês estão saindo nesse horário para balada, para night, em busca de prazer, 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 prazer. Só que quando nós olhamos para a proposta de Jesus, para o ensino de Jesus, Ele vai dizer para mim e para você que ser discípulo dele é ser simples. Até porque o mestre Jesus de Nazaré era extremamente simples. Isaías vai dizer que ele não tinha formosura, né? Que a sua vida era uma vida onde o sofrimento fazia parte. E desde que nós começamos essa série de mensagens, o Ed, quando esteve aqui, deixou claro para mim e para você que o modelo das nossas vidas é Cristo, de que nós devemos imitar o nosso amado Jesus, e que nós devemos imitá-lo mesmo com as nossas imperfeições. A nossa meta, o nosso objetivo, o nosso alvo é imitar o amado Jesus. Um grande poeta russo chamado Leon Tolstói, certa vez ele escreveu o seguinte: não existe grandeza onde não há simplicidade, bondade e verdade. Não existe grandeza onde não há simplicidade, bondade e verdade. Tem um filósofo brasileiro que tanto eu e a minha esposa nós gostamos muito,
a gente tem lido muita coisa dele, chamado Mário Sérgio Cortella. E o Cortella, ele traz uma definição de ser simples, que é uma beleza. Ele diz o seguinte: simples não quer dizer pequeno, banal ou simplório. Simples é aquilo que é menos desgastante, que não esgota nossa energia. Isso é ser simples. Eu citei aqui ontem um dos autores dos quais eu já li muito, e ele escreveu um livro que eu recomendo a você, chamado Celebração da Simplicidade. O nome dele é Richard Foster. Foi o mesmo que eu citei ontem, que escreveu um clássico chamado As Disciplinas Espirituais. E o Foster vai dizer algo lindo em relação à simplicidade. Ele diz o seguinte: é impossível proclamar com integridade a salvação de nosso Senhor Jesus Cristo se Ele evidentemente não nos salvou da cobiça. Quando os cristãos se importam uns com os outros e com os pobres, Jesus Cristo se torna mais visivelmente atraente. A simplicidade tem que fazer parte da nossa vida. E eu pergunto a você, então por que será que tem se tornado tão difícil viver com simplicidade? Quais são os fatores destas complicações? Eu listei algumas para nossa reflexão. E eu tentei listar algumas delas que tem muito a ver comigo, com você, para não ficar muito no campo filosófico, né? Para trazer aqui para o nosso chão, para trazer para a tua realidade, para trazer para esse mundo de shoppings que você vive, para trazer para aquilo que a gente está acostumado todos os dias, né? Quais são então esses fatores que complicam o nosso desejo, que nos leva em direção à simplicidade? Primeiro, falta de sentido. Uma das coisas que me apaixona em Jesus é que Ele sabia quem Ele era. Ele sabia que Ele era o amado do Pai. Essa era a identidade de Jesus. Ele sabia o quanto Ele era amado pelo seu Pai. Ele trazia consigo uma identidade. E tem mais, Ele sabia qual era a sua missão. Ele entendeu qual era a sua missão. E por ele entender qual era a sua missão e entender qual era a sua identidade de ser alguém amado pelo Pai, isso trazia prazer. Isso trazia uma das coisas mais preciosas que nós temos que trazer para a vida: devoção. Devoção. Jesus, ele tinha prazer naquilo que ele estava fazendo, mesmo que fosse extremamente difícil, mesmo que fosse para ele algo do qual ele sabia qual seria o final, mas ele viveu com prazer e com muita devoção. Agora, eu encontro pessoas hoje que não sabem o porquê do que estão fazendo. E olha que eu encontro muita gente. Estão em crise, estão em conflito, estão fazendo coisas, mas não sabem por que estão fazendo. A minha esposa, ela é terapeuta, e uma das coisas que eu percebo na minha esposa é que ela ama o que ela faz. Ela respira esse negócio. Ela é capaz de ficar com você e te ouvir durante horas a fio. Ela tem prazer em ouvir. Ela tem prazer de entrar no seu mundo
ela trabalha com as compulsividades humanas, com as disfuncionalidades humanas, com as problemáticas que as pessoas trazem, não é? Com as psicopatias que as pessoas trazem. E interessante que às vezes ela fala para mim: Manga, aonde eu tenho encontrado mais psicopatas é dentro da igreja. Muita gente doida. Só que ela ama, ela tem prazer naquilo que ela faz. Por outro lado, eu encontro pessoas que não sabem o que as leva a continuarem numa carreira, não sabem. Até porque elas estão fazendo algo que não tem nada a ver com elas. E elas não conseguem parar para uma reflexão profunda, fazer um autoexame e dizer: por que eu estou fazendo isso? O que pode mudar? O que pode me levar para uma vida diferente da qual eu estou vivendo? Pessoas que estudam, pessoas que gastam dinheiro, pessoas que fazem cursos, para depois perceberem simplesmente que detestam o que estudaram. E vocês estão nessa fase. Estão nessa fase. Posso dar uma dica de coração para vocês? Tente fazer algo do qual você goste. O meu filho mais novo, ele tem pensado em fazer algumas coisas. Ele veio falar comigo. Eu falei: filho, você gosta disso? Ele falou: pai, eu amo. Eu falei: filho, mas isso não dá dinheiro. Eu falei: pai, eu não estou preocupado com dinheiro. Então você está dizendo que eu vou ter que bancar você pro resto da vida? É que nem músico, né? O cara quer ser músico. Meu irmão, olha, você quer ser músico? Não vai ganhar dinheiro não, hein? Eu estou avisando. Só se você tocar com a Ivete Sangalo, só se você partir para um negócio assim, né? Procure, tente avaliar aquilo que você gosta, que é legal. Então, o primeiro ponto aqui que eu percebo que às vezes complica nessa jornada da simplicidade é a falta de sentido. Segundo, eu chamo da desvitalização do cotidiano. São pessoas que não conseguem repor as suas energias e se veem cada vez mais anêmicas. Elas não encontram forças. Eu tenho percebido que algumas pessoas vivem assim porque elas simplesmente estão presas ao passado. Como tem gente presa ao passado? Gente, nós podemos ter saudade, e eu tenho saudade de muita coisa. Hoje os meninos aqui me fizeram eu matar uma saudade, né? O Lê e o Cauê me levaram ali onde estão as lenhas, onde vai ser a fogueira, e falaram: Manga, vamos gravar um vídeo. Você podia cantar Indiferença? Eu falei: tô dentro. Então eles suscitaram em mim algo do qual eu, de uma certa forma, não canto há muito tempo, e foi super legal. Aí, mandei no YouTube, a rapaziada tá vendo direto. Então tem coisas que me trazem, são boas, é legal, mas eu não vivo no passado. Tem pessoas que elas se lamentam, elas ficam se lamentando em relação ao seu passado. Ah, no meu tempo. Pô, seu tempo foi seu tempo. Ah, no meu tempo era assim. Às vezes eu fico, quando tenho esse tipo de saudosismo, eu fico até meio assim, né? Porque perto da rapaziada, eu falo: cara, esses caras vão achar eu mó chato, mano.
né? Que eu fico falando, no meu tempo era assim. Cara, minha avó que falava essas coisas. No meu tempo, meu filho. Pô, vó, pega, no seu tempo. Se eu pudesse. Se eu pudesse. Você não pôde, não dá mais, já era. Que nem eu estou aqui correndo esses dias, agora eu já estou sentindo o joelho. Já não dá mais para eu dar uns sprints assim, não dá mais, brother, né? Não dá mais. Antes eu pegava onda com umas pranchinhas, agora eu pego com longboard. Não dá mais para pranchinha, eu já não tenho mais agilidade, né? Eu vejo a rapaziada andando de skate aqui, eu tenho uma vontade, meu irmão, de pegar, fazer umas manobras, mas já não dá mais. Eu não tenho mais aquela elasticidade, aquela flexibilidade, entendeu? De dar uns mais de 5 360 ao mesmo tempo. Sou brother, Não dá mais. Olha, eu acho que 360 até dá. Depois eu vou até tentar, mas 2, 3, 5 não dá mais. Então tem pessoas que muitas vezes elas, sabe, o cotidiano dela não é vitalizado, não tem energia, a pessoa fica só para trás. Meu irmão, muda o disco, como diria meu pai, muda o disco, brother, tá bom? Terceiro, e aí agora vem o que realmente eu queria pensar com você nesse terceiro ponto, que eu diria que seria aí o terceiro fator que complica de nós abraçarmos a simplicidade, que é a dificuldade de viver com menos ostentação. Se você quer ostentar, vou dizer uma coisa para você: você vai ter que trabalhar de forma desgastante. Você vai ter que trabalhar muito. E tem mais: você pode trabalhar, você pode conquistar e você vai ser roubado. Por isso que o ideal é trabalhar de forma menos desgastante. Trabalhe. Milor Fernandes, ele diz algo muito legal: o importante é ter sem que o ter te tenha. Legal, né? O importante é ter sem que o ter te tenha, porque o ter quer te ter o tempo todo, é ou não é? Quer te consumir, quer te abocanhar, quer fazer você mergulhar em coisas que vão te levar ao estresse, à pressão. Daqui a pouco, queridos, você estará usando tarja preta. Você vai precisar de Rivotril para dormir, né? A Leila Ferreira é uma jornalista, foi uma jornalista da Rede Globo, e ela escreveu um livro lindíssimo chamado A Arte da Leveza. Uma preciosidade o livro dela. E ela diz o seguinte: temos hoje uma obesidade de mercadorias, de informações, de trabalhos, de tarefas. E aí vem a riqueza no que ela fala: e perdemos a leveza. Perdemos a leveza. Quando eu olho para Jesus, Ele propõe para mim uma jornada, o caminhar com Ele, estar no caminho com Ele, aonde a leveza faz parte. Ele diz o que em relação a isso? Que o jugo dele é suave, leve. Ele não veio trazer peso sobre as nossas vidas. Na verdade, Ele veio tirar o peso que muitas vezes nós trazemos sobre nós. Queridos irmãos, eu percebo
que Jesus nos ensinou a descobrir as surpresas mais simples do cotidiano. Na verdade, caminhar com Ele, adotar o estilo dele para a nossa vida, é buscar aquilo que traz leveza no meu dia a dia, a viver com menos peso, a viver com menos culpa. Como tem gente que traz culpa sobre si, como tem gente que vive assolada por um sentimento de culpa doentio. E Jesus está aqui para nos livrar disso, aleluia, para nos trazer, ou para nos levar a esse caminho de muita leveza, de muita tranquilidade, de muita paz. Quando eu contemplo Jesus e contemplo aquilo que Ele mostra para mim no sentido de caminhar, eu vejo que Ele vai dizendo a mim: olha, não se prenda mais com isso, não se prenda mais com aquilo. Parece que algumas coisas elas estão perdendo o valor para mim. Quanto mais eu mergulho nele, quanto mais eu busco intimidade com Ele, algumas coisas elas vão perdendo o seu valor na minha vida, porque a vida com Ele vai se tornando muito mais significativa, a vida com Ele vai se tornando muito mais fascinante, e aí eu vou percebendo que eu não preciso ter coisas que na verdade elas não têm mais valor. Alô, mulheres, quantas sandálias você tem lá no seu guarda-roupa? Segunda pergunta: quantas vezes você as usa? Esse ano, quantas vezes você usou aquela prata? Sabe aquele vestido que está lá no seu armário, que você diz assim para si mesmo: eu vou usar quando eu emagrecer? E aquelas, alô rapaziada, e aquelas camisetas, aquelas camisas que você tem de marca legalzona, que você pagou uma fortuna, você tem usado elas quando? A minha pergunta é: por que você não dá? Por que você não fica com menos? Você deve estar falando: esse cara enlouqueceu. Todo o ano ou todo semestre, lá em casa, nós fazemos o seguinte: a gente olha para o nosso armário e a gente abençoa as pessoas. Nós temos uma prática lá na nossa igreja, que a gente tem uns domingos que são domingos onde a gente divide aquilo que a gente tem com as pessoas. A gente abençoa. E olha que o pessoal tem umas roupas legais. A gente faz troca. E aí, quando você é assim, a gente faz o seguinte: você traz uma roupa, se eu quero essa roupa, eu dou R$5 por ela. Entendeu? Dou R$5 por ela. E esse dinheiro que muitas vezes nós arrecadamos, nós encaminhamos para alguma entidade que nós temos parceria, para ajudar essas entidades. Então, é uma maneira de nós nos desprendermos, de nós ficarmos longe de coisas que nós não precisamos. Muitas coisas estão lá na nossa casa, estão lá no nosso armário, que a gente não mexe, que a gente não olha, e vai ficando, passa ano, entra ano. Lá em casa a gente tomou a decisão de ter algumas coisas só. Às vezes, quando eu viajo para lugares que é frio, eu tenho
2 jaquetas para aguentar o frio, pronto. Eu não preciso ter 10. Preciso disso. Por isso, queridos, eu estou trazendo aqui a você uma proposta de caminhar com Jesus, que nos leva a nos tornarmos mais simples. Um amigo meu escreveu uma das coisas mais lindas sobre essa questão da simplicidade ou de ser simples. Ele escreveu o seguinte: portanto, saibam todos, sem fé simples e pura, posta em Jesus, confiante no Evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, não há paz, nem alegria, nem espontaneidade diante de Deus, e sobretudo não há saúde de alma para viver a vida como vida e não como tormento sem fim. O Senhor Jesus chama a mim e a você para nós termos uma fé simples e pura, uma fé que está posta em Cristo Jesus, que nos leva muitas vezes a um caminho aonde a simplicidade se faz presente, aonde menos é mais. Esse é o caminho qual o Senhor Jesus nos convida. Eu vou dizer para você que realmente é ir na contramão, porque nós vivemos numa sociedade, como eu disse na introdução, que nos bombardeia a gastarmos, a nos endividarmos. Tem tanta gente endividada por causa das compulsividades também. Às vezes você está comprando aquilo que você não precisa, às vezes você está se endividando, você não vai ter dinheiro para pagar, só pelo desejo de ter, só pelo desejo de mostrar para o outro que você tem. Isso é uma doença. Você adquire algo para mostrar para o outro que você tem? Faz sentido. Ah, não, porque isso vai me... Ainda mais na realidade de vocês, isso vai me inserir no grupo, né? Eu tenho que andar assim, eu tenho que comprar isso, eu tenho que fazer isso, porque isso vai me colocar no grupo. Só que isso vai te escravizar, né? Isso vai fazer você uma pessoa que simplesmente vai mergulhar a tua alma em coisas que serão extremamente nocivas para a sua vida. E você não precisa disso. Não precisa. Ainda mais quando a proposta é segurar nas mãos de Jesus e ser conduzido por Ele. Ele vai te conduzir, Ele vai te ajudar, Ele vai te orientar. Eu quero concluir essa mensagem, essa reflexão com você, dizendo o seguinte: nós temos que ponderar em que medida nós temos exercitado a simplicidade e o desapego. Nós temos que olhar para a nossa vida, realmente ponderar que medidas que eu tenho que tomar, o que é que eu tenho que fazer para que a minha vida ela esteja mais direcionada à simplicidade e ao desapego. Eu sei que falar isso para você deve ser um soco no peito, ainda mais nesse mundo consumista, nesse mundo onde as pessoas estão gastando 5 mil reais num smartphone, né? Onde muitas vezes você está pagando ele em 12 vezes e na segunda prestação você é roubado e você continua pagando. Eu conheço gente assim. Conheço pessoas que financiam um carro em 70 vezes e não colocam no seguro. Você vai pagar 70 prestações. Eu lido com pessoas assim.
Por isso que hoje nós temos conversado com alguns irmãos e tentado ajudá-los até a administrar a sua vida financeira, a saber lidar com cartão de crédito. Tem gente que não sabe usar cartão de crédito. Cartão de crédito no nosso país, se você não souber usar, os juros anual é uma loucura. Uma loucura. Agora o governo fez uma mudança em relação ao mínimo que a gente paga do cartão de crédito, que não resolve nada. Não resolve nada. E aí você vai vendo quantas pessoas estão perturbadas, quantas pessoas estão afundadas, quantas pessoas estão de cabelo em pé por causa de um cartão de crédito. Por que queriam gastar? Pondera, analisa, faça um exercício, busque o caminho que a gente enxerga em Jesus. Ele não tinha aonde reclinar a sua cabeça. Que você possa pedir, que nós possamos pedir ao nosso amado Deus, que nos ajude a perceber as necessidades ao nosso redor. Tem gente com muita necessidade. Peça a Ele, peça a Deus de que maneira eu posso ser útil para diminuir ou quem sabe eliminar as necessidades. Me ajuda, Deus, que eu possa diminuir, que eu possa ajudar alguém que está tão afundado. Me ajuda a ajudar, me ajuda a acolher. Mas muitas vezes nós, por estarmos tão presos a tanta coisa, a gente não consegue trilhar esse caminho. Por isso que eu estou dizendo aqui para você, peça ao Senhor que Ele te ajude a perceber aonde estão as necessidades. Tem dia que eu levanto e digo assim: Senhor Jesus, quem é que eu vou servir hoje? Quem é que eu vou servir? Eu tenho ensinado os irmãos com quem eu caminho, no dia a dia, a eles enxergarem quem são os invisíveis. Quem são os invisíveis que cercam a sua vida, você sabe? Posso citar alguns para você? Gari. Sabe aquela mulher do caixa do supermercado que te atende? Você já perguntou o nome dela? Ela tem nome, ela tem identidade. Você chega lá, você dá um sorriso para ela. Sabe quantas horas ela está sentada ali? Você faz ideia? Muitas vezes elas têm vontade de ir ao banheiro e elas têm que esperar para ir ao banheiro. Eu sei porque eu converso com elas. Tem muita gente que são os invisíveis, que eles só estão esperando você olhar, observá-los. Eles estão aí. É muita gente que simplesmente estão esperando um abraço teu, uma fala tua, quem sabe sentar do lado, acolhê-los. São os invisíveis. E uma das coisas que eu tenho também compartilhado muito, isso virou um mantra entre nós, que nós chamamos de gestos abençoadores. E a gente tem no nosso dia a dia expressado gestos abençoadores. O que são gestos abençoadores? É simplesmente você ou sorrir para alguém, ou dar um bom dia para alguém, ou fala algo para alguém, ou paga uma comida para alguém, paga um café da manhã para alguém, que você encontra aí na rua. Entendeu? Convida, chame, pague, abençoe. Use aquilo que Deus tem te dado para abençoar os invisíveis. Eles nos cercam. Então, todos os dias, eu tento observar os invisíveis e dar atenção a eles.
sentido de bater um papo, de, quem sabe, pergunta: você está com fome? Você está precisando, quer que eu faça alguma coisa por você? Esse é o caminho. Esse é o caminho da simplicidade. Que nós possamos, queridos, fazer uma reflexão profunda do quanto nós temos sido materialistas, do quanto que o consumismo ele tem tomado conta da nossa vida, do quanto isso tem tomado conta do nosso coração. Tudo isso que eu estou falando a você, eu tenho ensinado meus filhos. Eu tenho ensinado meus filhos a serem homens cujo coração é simples e cheio de graça. Desde pequeno, eu tenho ensinado meus filhos a darem o que é deles. Seus brinquedos, suas roupas. Interessante que até hoje, meu filho tem 27 anos, ele não tem carro. Ele fala para mim: pai, eu não tenho interesse nisso. Eu que às vezes falo: cara, você não sabe nem dirigir, pelo amor de Deus. Ele fala: pai, não me faz falta. Não me faz falta. O Luca, que é o mais novo, às vezes eu falo umas coisas para ele. Eu falo: filho, você parece, cara, você parece hippie, brother. Você só anda de sandália havaiana. Ele tem uma sandália havaiana e um tênis que ele vai para a escola. Eu falo: cara, que mundo que você está? Ele tem uma calça jeans. Uma. Que ele sai para ver os... para sair com os amigos. Os moleques dele falam: moleque, você só tem essa calça? Porque lógico, às vezes ele não vai de bermuda. Bermuda ele deve ter umas 5. Cara, eu falo: irmão, que isso? E ele simplesmente fala: pai, meu coração não está nisso. O coração não está nisso. Cara, eu fico impressionado. Sabe, às vezes ele fala para mim assim: pai, eu quero tal livro. Eu vou lá, compro para ele. Quero ler esse livro. Ele quer agora que eu mande ele para São Paulo para ver aquele espetáculo Los Miseráveis. Ele é todo chique. Por um lado ele é hippie, por outro lado ele é chique. Ele é meio intelectual. Mas eu fico maravilhado. E quando eu vejo, é porque eles estão vendo isso na gente. Eles estão vendo o desapego. Eles estão vendo o quanto que nós queremos fazer com que esse estilo de vida de Jesus realmente seja o estilo de vida deles também. Adotar, praticar aquilo que nós vemos em Jesus, gente. Nós nos tornamos realmente em pessoas onde o Evangelho ele seja realmente uma marca na nossa vida. Eu tenho um amigo que nós crescemos juntos dentro da igreja, na nossa juventude, e hoje ele é um filósofo. E ele escreveu um artigo sobre o cristianismo que foi assim uma pancada. Eu até fiz um comentário e disse para ele: cara, o que você escreveu é de tamanha relevância, mas cara, é a verdade. Mas as pessoas não querem isso. As pessoas não querem essa proposta, esse evangelho, que é o evangelho. Elas não querem. Não querem. As pessoas querem o bem bom, as pessoas querem, mas as pessoas não querem ter um olhar mais carinhoso,
misericordioso ao necessitado e àquele que sofre. Eu convido você a realmente a fazer uma reflexão profunda sobre o convite que Jesus faz a mim e a você, de nós nos tornarmos em pessoas onde a simplicidade seja uma marca na nossa vida. Eu não estou dizendo que você não possa ter, em hipótese nenhuma, não é isso que eu estou falando. Você pode ter, você pode conquistar, e na verdade eu sempre trabalho o conceito de que as pessoas elas têm que crescer, elas têm que estudar, elas têm que se profissionalizar, elas têm que fazer com excelência, mas que isso não se torne o Deus do teu coração. E é isso que Jesus fala, né? Se torne o Deus, não se torne o Senhor da sua vida, mas que você tenha, que você conquiste para abençoar, para estender as mãos e ser bênção na vida de tanta gente necessitada nesse país. Nós estávamos conversando ali na hora do jantar com o pastor Ed, e nós estávamos falando um pouco da realidade do nosso país. Nós estamos vivendo um momento crítico. O ano que vem nós votaremos para presidente e governadores. E cadê os candidatos? Quem são eles? Quem são eles? Não é, Gil? Quem são eles? Então imagina, e nós como cidadãos que manifestam o reino de Deus, nós podemos manifestar o reino de Deus na vida de muita gente. Diante da capacidade, diante da profissão, diante dos dons e talentos que Deus tem dado a cada um de nós, nós podemos servir e abençoar muita gente. Que vocês realmente possam refletir sobre isso. Eu convido você a mais uma vez, se você quiser, fechar os seus olhos e vamos ver o que o Espírito Santo quer fazer entre nós. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.